Em 5 segundos, transmissão ao vivo via web para as redes sociais do Sebrae. Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Bem-vindas e bem-vindos a mais um dia do nosso Fórum Estadual de Secretários, do nosso Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento. Temos um painel hoje chamado Como as cidades podem ser mais inteligentes e sustentáveis para quem mora, empreende ou visita. Temos aqui hoje a presença de 3 panelistas especialistas nas suas áreas. Mas antes de apresentá-las, eu acho que é importante passar algumas informações para quem nos assiste, para não esquecer primeiro, registrar a presença no nosso evento, basta escanear o QR Code, mas não se preocupem quem não fizer agora, ao longo do nosso painel, o QR Code ficará na tela, no canto inferior direito. E também não esqueçam de seguir o Sebrae Santa Catarina nas redes sociais, principalmente aqui no nosso Instagram, do Cidade Empreendedora, e no Instagram do Sebrae Santa Catarina. Os endereços estão aí na tela, basta seguir e acompanhar os conteúdos do Sebrae, tão importantes para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina. Então temos as nossas 3 panelistas hoje. A Ágata Depiné. A Ágata é doutoranda e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio doutoral no Departamento de Planejamento, Design e Tecnologia de Arquitetura da Sapienza Università Roma. É pesquisadora vinculada ao Grupo de Pesquisa em Habitats de Inovação e Empreendedorismo da UFSC, o VIA Estação Conhecimento, com foco de pesquisa em inovação urbana, governança e participação nas cidades. É advogada urbanista, membro da Comissão de Direito Urbanístico da OAB Santa Catarina. Também temos a presença da Raquel Cardamone. Ela atua há mais de 15 anos no mundo empresarial e é fundadora da startup Bright Cities, plataforma que, por meio de diagnósticos e mapa de soluções, converte cidades de qualquer porte e nacionalidade em Smart Cities. Raquel é formada em Administração de Empresas e é pesquisadora pela Unicamp, Universidade de Campinas. E temos também a participação da Gisela Simões, que é diretora executiva do IDIT, o Instituto de Design, Inovação e Tecnologia, e diretora de marketing da ACIF, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. É idealizadora do projeto da marca Floripa Criativa, das Cidades Criativas Unesco, e responsável pela elaboração de estratégias de place branding em diversos territórios. É MBA em Gestão de Projetos pela FGV de São Paulo e graduada em Administração pela ESAG e UDESC. Eu sou o Marcos Rocha, sou especialista em cidades inteligentes e estarei moderando esse painel junto com essas nossas 3 especialistas que muito nos honram com a presença. Então, vamos iniciar o nosso painel com a apresentação da Ágata. A Ágata vai falar durante 15 minutos sobre um panorama geral de cidades inteligentes. Então, Ágata, a palavra é sua. O conteúdo vai ser muito interessante, tenho certeza. Bom dia, gente. Bom dia, Marcos. É um prazer estar aqui, inclusive com a Raquel, com a Gisela, conhecendo hoje. E para falar de um assunto que é tão interessante, né, para todo mundo que está participando desse painel, e tenho certeza que também para quem está assistindo. Então, como o Marcos falou, eu vou apresentar uma visão geral, né, das cidades inteligentes e falar um pouco, introduzir esse conceito que hoje está tão em alta, tão em voga. Uma coisa que é bem importante de falar sobre esse conceito é o fato de que é um conceito bastante recente, né? Se a gente pensar em relação a
tudo que a gente já viu de planejamento urbano, tudo que já existe na gestão urbana, 30 anos é muito pouco, né? Praticamente uma criança. E esse conceito ele passou por várias fases, por várias ondas, que até um pouco mais à frente eu vou falar rapidamente, mas acho que é interessante falar de como ele realmente entrou como um conceito hoje que está em voga, que está sendo discutido em vários ambientes. Então ele realmente se difundiu não só na academia, como também na gestão urbana, como no mercado, no ambiente corporativo. E acontece que com isso também a gente acaba tendo alguns desafios, né? E eu acho que o primeiro desafio, quando a gente pensa na cidade inteligente hoje, num ambiente assim, de discussão, é o fato de como é difícil encontrar uma unidade no discurso das cidades inteligentes. Então, em muitos momentos, a gente está ou num evento, ou numa reunião, ou num projeto, em que várias pessoas estão falando de cidade inteligente, mas a gente não sabe se a gente está falando exatamente das mesmas coisas, né? Justamente pelo fato de que ele se difundiu muito, ele acabou também perdendo um pouco essas características em comum, e aí, muitas vezes as pessoas falam coisas diferentes como se estivessem falando as mesmas coisas, né? Então, acontece de a gente estar no evento e a pessoa fala, cidade inteligente, na verdade, é a cidade onde as pessoas são felizes. Aí tem outra pessoa que fala, não, cidade inteligente é a cidade que tem muita tecnologia envolvida, é a cidade que é eficiente, é a cidade que tem qualidade de vida. Então, a gente, aos pouquinhos, foi perdendo essas propriedades que, de fato, definem o que é essa tipologia urbana, né? E aí, com isso, a gente acaba tendo alguns outros problemas. Um deles é o fato de que ainda existe o uso do termo como uma bandeira, né, como uma questão de marketing, de publicidade para as cidades. E o outro problema, que é de fato o mais grave e que hoje é o que tem recebido mais atenção, é o fato de que parece que quanto mais tecnologia, mais a gente afasta o cidadão da cidade inteligente ou do projeto de cidade inteligente que está sendo desenvolvido. E isso acaba acarretando uma série de dificuldades, inclusive, de fato, tornar a cidade mais inteligente. E aí a gente já tem vários autores que têm chamado a atenção para esse ponto, né? E aí um dos autores que a gente tem utilizado muito na Via, ele fala justamente isso, que a cidade inteligente ela é invisível, né, para muitos cidadãos. E é isso que dificulta, então, o engajamento e o envolvimento dele nesse projeto, nesse propósito de cidade. Só que, por outro lado, a gente deveria envolver o cidadão, porque a cidade inteligente ela é de todos os cidadãos, né? E não apenas de um grupo de entusiastas ou então de quem está, de fato, tocando esses projetos. E ela é, de fato, uma cidade, um projeto que diz respeito a coisas pequenas, as tarefas diárias e também a vida cotidiana. Então, pensando nisso, uma das coisas que a Via fez, até pela responsabilidade como grupo de pesquisa, foi tentar encontrar, de fato, os elementos em comum da cidade inteligente. Então, quais são aquelas características, quais são aqueles elementos que de fato dizem que uma cidade é inteligente, né? Como uniformizar esse conceito? Porque por mais que a gente tenha essa dificuldade de unificar o discurso, a gente percebe que os elementos que caracterizam uma cidade inteligente, eles são visíveis e eles estão lá. Só falta, de fato, a gente integrar isso e manter esse discurso. Então, nós fizemos uma revisão dos 100 principais conceitos, tanto conceitos acadêmicos quanto conceitos de grandes projetos que já foram implantados pelo mundo, inclusive o primeiro, que foi em 2008, da IBM, enfim, para tentar encontrar esses elementos, e a gente chegou a um denominador comum. Então, a cidade inteligente ela é um ecossistema de inovação urbana e que é impulsionado pelo uso das tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Então, ela tem esse elemento muito forte que é a inovação e também o uso da tecnologia. Só que a gente utiliza essa inovação e também a tecnologia, de fato, para oferecer melhor qualidade de vida para o cidadão e também para aumentar a eficiência dos serviços e da gestão urbana. Então, não é a tecnologia pela tecnologia, não é perseguir a inovação pela inovação, mas com o objetivo claro de trazer mais qualidade de vida para quem vive naquele lugar, para quem trabalha naquele lugar e para quem é, de fato, o usuário, né, disso tudo, que é o cidadão. E isso perpassa por um ponto muito importante, que é a questão da participação e da colaboração. Então, embora a gente tenha a tecnologia como uma palavra-chave quando a gente pensa em cidade inteligente, porque por mais que haja essa dificuldade hoje em unificar o discurso, a gente sabe que a cidade inteligente ela tem como um centro o uso de tecnologia, embora não seja o uso como um fim, mas seja o uso como um meio, né, para tornar a cidade mais inteligente. E esse resultado ele vai ser alcançado, claro, por meio de uma estratégia que vai envolver a colaboração entre as pessoas, entre os diferentes atores. Então,
A gente fala a quádrupla hélice, né? Então, desde o mercado, a administração pública, a sociedade civil e a academia trabalhando juntas, e também uma governança participativa. E aí entra muito a questão do uso de dados, da transparência, da questão da participação cidadã, sem perder de vista, claro, a articulação entre diferentes áreas, né? Então, a gente precisa ter o desenvolvimento econômico, a gente precisa ter o desenvolvimento social, o desenvolvimento sustentável e também o urbano inovador. Então, eu acho que um grande pulo assim, da cidade inteligente em relação às diversas outras tipologias que a gente tem por aí, como, por exemplo, a cidade criativa, a cidade sustentável, a cidade digital, as cidades utópicas, democráticas, justas, enfim, é justamente o fato de que a cidade inteligente ela tem uma preocupação com o todo. Então, ela não foca em uma área específica, mas ela tem uma preocupação com diferentes áreas, com diferentes eixos, né? Desde o primeiro ranking lá de 2007 do Giffinger, quando ele traz 6 dimensões, ele já é uma inspiração para que outros rankings que vieram depois, outras pesquisas e outros projetos trabalhem em várias áreas. E nós também fizemos uma pesquisa para tentar identificar quais são essas áreas, né, dentro desses projetos pelo mundo, quais são os cases de sucesso e quais são as grandes pesquisas que trabalham os eixos de uma cidade inteligente. E a gente chegou a 9 eixos principais. Então, para se tornar uma cidade inteligente, não basta ter a tecnologia, não basta ter uma infraestrutura, mas ela tem que estar envolvida em 9 eixos diferentes que devem funcionar bem e devem funcionar em sinergia, né? Então, esses 9 eixos globais, de uma forma bastante rápida aqui, a gente tem desde a parte de economia, então a questão da inovação, do empreendedorismo e da competitividade da cidade, a questão de educação, então aprendizagem, talento, qual é o capital humano, né, pessoas inteligentes na cidade. Aí nós temos a comunidade, então todos os aspectos sociais e de qualidade de vida que estão envolvidos na cidade, inclusive a questão da colaboração, da participação e da coesão, né, naquele local. A governança, que é muito pautada na cidade inteligente pela questão da transparência, da participação e da eficiência. Então, realmente usar os dados, abrir dados, né, e ter as pessoas junto e não longe da cidade inteligente. A questão de meio ambiente, que aí vai envolver sustentabilidade, preservação e a gestão dos recursos naturais. A mobilidade, que hoje aqui em Floripa é um grande desafio, um grande problema, né, e assim como em tantas outras cidades do Brasil. Então, aumentar a acessibilidade, melhorar as questões de transporte, a questão de logística também, a questão de segurança, então, monitoramento, vigilância e proteção, que é algo não tão presente em rankings ou em pesquisas europeias, porque o contexto é bastante diverso, né, do contexto brasileiro, mas para a gente isso é uma grande prioridade. A questão de saúde, principalmente hoje no meio da pandemia, né, então, o que o cidadão ele vai ter de assistência, qual vai ser a qualidade que ele tem naquela cidade, a expectativa de vida. E a cultura, que geralmente é um item que é deixado um pouco mais relegado, né, quando a gente fala de pesquisa em cidade inteligente, mas é um item que precisa ser cada vez mais investido e observado. Então, como valorizar, preservar e cuidar, enfim, fortalecer a identidade daquela cidade, né? E é isso tudo, esses 9 eixos, junto à questão da tecnologia e da infraestrutura, que vão trazer mais eficiência urbana para aquela cidade e também mais qualidade de vida para o cidadão. Então, ajudando a tornar, de fato, uma cidade mais inteligente. Em relação à evolução do conceito, é sempre importante falar um pouco de como que esse conceito surgiu e de como que ele se desenvolveu para que a gente consiga entender onde a gente está hoje e por que a gente está aqui hoje, né? Então, esse conceito que começou há mais ou menos 30 anos, alguns falam no final dos anos 80, outros falam no início dos anos 90, ele é um conceito que começou como um movimento bastante disperso. Então, a gente tinha uma série de movimentos que discutiam urbanismo, inclusive o movimento do novo urbanismo naquela época, e que falavam da necessidade de a gente mudar as cidades, mudar a forma como elas eram geridas, mudar a forma de fazer o planejamento urbano, e que se começou a trazer um pouco essa questão de inteligência, de como a cidade poderia ser mais esperta, por exemplo. E foi aí que começou a surgir o conceito cidade inteligente. Porém, nesse período, que foi mais ou menos ali anos 90, até chegar aos anos 2000, isso ainda era muito vago, não havia uma unificação de fato. E foi então quando a gente começou a segunda onda, que foi ali pelos anos 2000, que foi uma segunda onda muito corporativista das cidades inteligentes, que foi uma segunda onda dirigida, de fato, por grandes empresas de tecnologia, como IBM, Siemens, entre outras,
que traziam já alguns produtos e alguns serviços que ajudariam a gestão da cidade, né? Então, traziam, de fato, a tecnologia como a grande chave para tornar uma cidade mais inteligente. Esse movimento foi importante dessa segunda onda, porque, de fato, consolidou o conceito. Então, foi aí que a gente começou a falar mais sério e com um pouco mais de clareza sobre o que é a cidade inteligente. E o grande pulo foi em 2008, com o primeiro programa da IBM, né, que foi o Planeta Inteligente, que depois foi comprado, vamos dizer assim, pelo Obama, e aí a gente teve a primeira cidade inteligente oficial, vamos dizer dessa forma, e que inspirou várias outras cidades pelo mundo. Acontece que essa segunda onda, na verdade, ela trouxe também alguns grandes desafios, e o desafio principal era o fato de envolver as pessoas e de conseguir mostrar que ela tornava, de fato, as cidades mais inteligentes, né? A tecnologia. E aí que a gente começou a terceira onda, que é onde a gente está hoje, que é uma terceira onda mais humanizada das cidades inteligentes. Então, a gente teve essa primeira, que foi da década dos anos 90, depois a segunda, né, nos anos 2000, e hoje que ela é ela é uma onda um pouco mais dirigida pelos anseios e pelas preocupações, pelas necessidades do cidadão, que é dos anos 2010, 2011 para cá e onde a gente está hoje. Então, entender a trajetória das cidades inteligentes, entender como ela amadureceu e como ela chegou aonde a gente está hoje, é uma boa forma de entender também para onde a gente está indo, que é, de fato, um movimento de ter cada vez cidades mais humanizadas, né? Então, embora inteligentes, embora com muita tecnologia, que sejam cidades de fato para as pessoas também. A Via fez um levantamento tentando entender quais são as cidades inteligentes do mundo, né? Então a gente levantou quais são as 25 cidades mais inteligentes do mundo hoje. Esse mapa está disponível no nosso site, a partir da avaliação que a gente fez de 60 rankings mundiais e pelos últimos 3 anos quais eram as principais colocações, né? E o que a gente percebeu, justamente por essa falta de unidade no discurso, é que a gente não tem muita repetição nesses rankings em relação às colocações, né? Então, claro que várias cidades estão em todos os rankings, ou quase em todos os rankings, mas elas nunca estão nas mesmas posições, porque existe essa coisa de que cada um avalia um aspecto, cada um prioriza um aspecto. Então, existe essa falta de unidade. Mas o que a gente percebeu ao mesmo tempo, e até ia comentar, a gente teve as 3 principais, né? Então, nós tivemos Nova York, depois Tóquio e terceiro Estocolmo. E do Brasil nós temos só 2 cidades nessa leitura, que foi justamente Curitiba e São Paulo. Mas o que a gente percebeu com essa avaliação dos rankings e do que a gente ter, né, em relação à leitura desses cases, que são cases de sucesso, de toda forma, é o fato de que essas cidades elas podem ser boas inspirações para cidades brasileiras, embora a gente saiba que não é possível copiar, não é possível fazer o mesmo, a gente tem que sempre manter a identidade da nossa cidade, ver o que é distintivo, mas é interessante observar quais são as práticas interessantes nessa cidade, se inspirar e, claro, entender de que forma que a gente pode avaliar e de que forma a gente pode usar indicadores como esses nas nossas cidades também. Então, em relação ao para onde a gente está indo hoje, que eu creio que seja uma questão muito importante, eu acho que hoje a gente tem se dirigido cada vez mais para uma cidade que não está tão preocupada com infraestrutura hard, ou então com tecnologia de ponta, como era aquele movimento mais corporativista, mas em, de fato, primeiro tentar entender qual é a necessidade do cidadão, ou qual, de fato, é a necessidade daquela cidade, para depois usar a tecnologia naquela solução, seja ela como um meio, ou seja a própria tecnologia uma solução, mas para melhorar a vida daquele cidadão. Então, um dos autores que a gente tem usado bastante é o Mbati, e ele fala de que a gente só pode ter uma cidade inteligente na medida que também a gente tiver funções, né, de inteligência capazes de integrar e sintetizar esses resultados obtidos com a tecnologia, né? E esse objetivo ele sempre deve envolver eficiência, equidade, sustentabilidade e a qualidade de vida nas cidades. Eu vou deixar aqui alguns contatos também da Via, caso alguém queira saber mais, ou mesmo visualizar o mapa que eu falei um pouco antes, que é o mapa das cidades inteligentes pelo mundo. E creio que uma visão geral de cidades inteligentes esteja por aí.
Muito bem, Agatha, obrigado pelas tuas considerações, acho que foi bastante relevante, até para nós termos um alinhamento sobre o que é cidade inteligente, porque muito se fala, é algo que está na moda, de certa forma, então é muito importante a gente ter esse nivelamento de informações. E é muito interessante porque isso conecta com aquilo que a Raquel vai compartilhar conosco, a Raquel Cardamone, da Bright Cities, porque você falou uma coisa interessante, Agatha, que é a questão da avaliação, né? E que a tecnologia hoje, ela sim faz parte do arcabouço e ela é fundamental para a cidade inteligente, mas ela não é o centro, porque tecnologia normalmente é meio, né? Para você solucionar alguma questão finalística, como no caso das cidades, o atendimento ao cidadão, atendimento às necessidades da cidade, assim por diante. Então, eu gostaria que a Raquel compartilhasse essa visão, porque a Bright Cities tem essa função, essa missão, esse propósito de avaliar os indicadores para que a gente tenha uma visão mais completa da cidade, como ela funciona, como ela está, exatamente para dar suporte à inteligência, né, do conceito de cidade inteligente. Então, Raquel, deixa a palavra com você para compartilhar conosco as suas considerações. Muito obrigado. Olá, muito obrigada. Não, foi uma ótima introdução, né, de falar sobre o conceito primeiro de cidades inteligentes. E agora eu vou mostrar um pouco de como a gente mensura a cidade, né? Então a Agatha falou um pouco também dos rankings, né, de como a gente pode se inspirar em boas práticas, mas ela botou um ponto ali bem importante, como avaliar, né? Como a gente faz para avaliar a cidade, para a gente entender como que a cidade está, qual que é a performance da cidade. Então vai ser assim que a gente vai agora falar um pouquinho mais sobre indicadores de cidades. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação para falar da plataforma Bright Cities, que é uma ferramenta também, né, que está sendo utilizada aí pelo Sebrae para aplicar em cidades, onde a gente entende, identifica aí qual é a performance da cidade, quais são as áreas que a gente tem aí de oportunidade e também traz um mapeamento aí de soluções. Então, quando a gente fala, né, acho que o nosso principal objetivo aqui hoje é falar sobre o conceito de cidades inteligentes e entender como ajudar as cidades a se tornarem ainda mais inteligentes, né? A gente sabe que muitas das cidades já estão com um plano de melhorar a eficiência, de absorção de tecnologia, sempre buscando no final esse principal objetivo, que é trazer a qualidade de vida, né? Melhorar os serviços urbanos para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida nas cidades. E aí a gente tem hoje já a ferramenta de como auxiliar nesse processo. Então, a Bright Cities veio para atender uma dor, né, da gestão pública. A gente sabe que os gestores, né, vocês secretários, a gente sabe que é muito complexo gerenciar uma cidade. Então, como a gente traz mais uma ferramenta aí de auxílio para que vocês possam identificar as oportunidades de melhoria e também ter acesso a informações e boas práticas, também foi citado ali pela Agatha, que é bem interessante a gente aprender, né, com outras cidades. Então, aqui a gente traz uma plataforma disruptiva aí para trazer um diagnóstico das cidades brasileiras. Um ponto importante hoje, né, quando a gente fala de tecnologia e quando a gente fala, né, desse tema de cidades inteligentes, a gente já surgiu agora, né, um novo tema para as empresas de soluções que querem trazer soluções tecnológicas para a gestão pública. E aí são chamadas hoje em dia as GovTechs, né? Então nós somos também uma GovTech, a Bright Cities. A gente tem hoje o selo GovTech, que é dado aí pela Brasil Lab, que é um hub aí de empresas e soluções para a gestão pública. Então, isso é bem interessante também comentar, que hoje a gente vê toda uma mudança, né, de também empresas querendo trabalhar com a gestão pública, querendo trazer essas soluções e como que a gente faz com que esse ecossistema funcione para a melhora aí da eficiência. Então, aqui, uma das coisas que a gente traz, a plataforma, ela traz uma maneira mais fácil e rápida para diagnosticar a eficiência das cidades e encontrar aí as melhores soluções. Como que é feito isso? Então, uma das principais coisas para a gente entender, né, onde a gente pode melhorar, é desenvolver esse diagnóstico, que hoje já é feito, né, nas cidades, de entender qual que são os principais problemas, mas aqui a gente traz mais um diagnóstico como suporte, em cima de indicadores. Então, hoje existem diversos indicadores de cidade e diversas fontes aí de dados oficiais publicadas. O que a gente faz na plataforma é reunir essas fontes, levantar 160 indicadores que estão alinhados com as ISOs, né? Para quem não sabe, hoje tem já ISO, né, que é a Organização Mundial de Padronização. Existem 3 grandes ISOs de cidades que determinam ali, sugerem, né, o que você
pode olhar em termos de indicadores para poder mensurar a performance da cidade. Então, dentro desses 160 indicadores, a gente está alinhados com a ISO e também um ponto super importante, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Então, a gente tem um pacto da ONU, né, que é com as 17 metas globais, e como a gente faz para mensurar essas metas, como que a gente está em relação a essas metas. Então, esses indicadores também dão uma dimensão de como estão sendo, né, como está sendo a performance da cidade para alcançar essas metas. Então, a plataforma consolida 160 indicadores, o dado já daquela cidade, gera um diagnóstico da cidade, uma nota por área e também um detalhamento de qual que é a performance por cada indicador que a cidade tem, dividido em 10 áreas. Eu vou falar um pouquinho também para vocês das áreas, está bem alinhado também com o que a gente passou, né, pela ACTA, falando de quais são as áreas que normalmente a gente olha quando a gente fala de cidades inteligentes. São as áreas gerenciadas aí pela prefeitura, divididas, normalmente segue o mesmo conceito. E aqui a gente reúne, então, esses dados de cidades, essa dimensão da cidade, diagnóstico da cidade, e como nós temos dados de todas as cidades brasileiras, a gente consegue fazer uma comparação. E aí entender boas práticas. Quais são as cidades que estão tendo ali uma performance melhor naquele indicador? O que eu posso aprender daquela cidade? Então, com isso, a gente faz um benchmark de cidades, né, que a gente diz. Hoje a plataforma tem informações de mais de 30 mil cidades, então todos os municípios aí do Brasil e mais grande parte dos Estados Unidos e 70 cidades aí globais que são referência. E por fim, a gente identifica então um diagnóstico em cima das 160 indicadores e aí a gente identifica também quais são hoje as soluções que existem no mercado para atender e melhorar a performance daqueles indicadores que são oportunidades. O que isso quer dizer? Dentro da plataforma a gente tem um marketplace, um database ali de soluções tecnológicas mapeadas aí globalmente. São mais de 1.000 soluções, já classificadas em termos de estimativa de custo, tempo e impacto. Para quê? Para que eu fale que, por exemplo, tem um indicador de número de homicídio, né, da quantidade de homicídios por 100 mil habitantes, está muito alto naquela cidade. Quais são as soluções que eu tenho para poder melhorar esse indicador? Então, além da etapa de diagnóstico, também é sugerida uma recomendação ali de soluções, para que a gente possa fazer num lugar só, identificar o problema, mas também falar da solução. E aí, o que é super importante quando a gente fala de dados, né? A gente está consolidando os dados que já estão disponíveis aí de cidades, mas a gente vai consolidar de uma maneira mais acessível para os gestores públicos, mais fácil de acessar. Então, mas esses dados, eles vêm sempre, né, como diretriz nossa, um critério fundamental é utilizar dados de fontes oficiais. Então, a gente colocou aí algumas das mais de 30 fontes que nós utilizamos, então, IBGE, ANEEL, Siconf. Então, são dados que realmente são dados de fontes oficiais e também por organizações de referência. Então, hoje em dia, a gente já fala, e a gente vai falar um pouco hoje no debate, sobre, né, esse ecossistema de empreendedorismo. Hoje a gente fala bastante dessas novas empresas nas startups. Então, também a gente utiliza fontes como a AB Startup, que faz um mapeamento aí da quantidade de startups aqui no Brasil. Então, a plataforma ela funciona nessas 3 etapas. Então, diagnóstico. Então, com uma metodologia, a gente consolida os dados, mas também realiza uma avaliação sobre a cidade. A gente faz um mapeamento aí de soluções, né, um roteiro que a gente chama para as cidades que possam se tornar ainda mais eficientes dentro daquelas áreas de oportunidade e realiza um benchmark, né, uma troca de informações entre cidades para que a gente possa também aprender, né, do que já está sendo muito bem feito por outras cidades. Então, dessa maneira, a gente, de maneira acessível e mais rápida, né, o que a gente diz é um diagnóstico em tempo real, pelo fato de ser já consolidar dados dessas fontes, né, de dados automaticamente. A gente não depende dos secretários ou do mesmo da gestão pública, mais uma ferramenta para eles, né, para vocês até colocarem informação, já vai automaticamente buscar isso nas fontes oficiais. Então, de uma maneira muito acessível, é gerado aí esse diagnóstico nas 10 áreas, né? Então, a área de educação, segurança, saúde, governança, energia, urbanismo, meio ambiente, mobilidade, que tanto, né, a gente também fala. E no nosso caso, a gente também inclui essa área de empreendedorismo e também a área de tecnologia e inovação, né? Então, essas são as 10 áreas que são geradas
é gerado o diagnóstico e também o mapeamento de soluções. Então, é importante dizer, se a gente está falando aqui de 160 indicadores, mais ou menos 16 indicadores por área, tá? Mas nós temos áreas, por exemplo, como o meio ambiente, que tem um número maior de indicadores. Então, aqui é gerado uma nota, né, e gerado também qual que é o dado de todos esses 160 indicadores. Então, com isso, a cidade consegue entender, né, qual que é a performance que ela está tendo. E aí, super importante também fazer o acompanhamento, né, de como está sendo a performance de acordo com a gestão, né, a evolução disso. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de indicadores, né, o nosso objetivo aqui é falar como que os indicadores podem, né, auxiliar, né, nesse atingimento de uma cidade mais inteligente. Então, alguns indicadores para serem acompanhados: índice de desenvolvimento humano, número anual, né, de plantas plantadas, de árvores plantadas também na parte de meio ambiente, né, como que a gente está agregando aí no ecossistema, áreas verdes, quantidade de áreas verdes na cidade, na área da saúde, índice de cobertura de vacinas, na área também aqui, na área de empreendedorismo, a gente também acompanha índice de novos empreendedores, na área de governança, índice de serviços da dívida, então as despesas do serviço da dívida como uma porcentagem aí da receita, né, de uma fonte própria do município. Então, aqui foram uns exemplos, né, de diversos indicadores aí das áreas que nós avaliamos. Então, aqui são levantadas essa informação dos 160. A gente indica também da onde, né, tem todos esses indicadores. Então, são indicadores, todos são globais e são comparáveis, mas eles vêm da ISO, eles também, e a gente também correlaciona esses indicadores com cada ODS. Então, o que, né, a quantidade de área verde por hectare por 100 mil habitantes, como que essa performance está correlacionada à ODS, né, de meio ambiente. Então, como a gente faz todo esse acompanhamento e essa correlação entre as ODS. E aí, super importante dizer, né, essa questão de como a gente consegue acompanhar o que está sendo feito no resto do mundo, quais são essas soluções que estão sendo implementadas lá fora também, para que a gente possa, né, trazer como benchmark e também a gente levar, né, muitas soluções nossas o Brasil é muito inovador e cidades aqui no Brasil estão chegando a soluções inovadoras e estão virando boas práticas aí para o mundo, como a gente também pode levar, né, o que está sendo feito aqui pela nossa gestão pública para o resto do mundo também, fazer essa troca em termos de boas práticas. Então, é uma plataforma que também traz essa possibilidade. Ela é online, é gerado um relatório de diagnóstico aí direto, e a gente está mostrando aqui para vocês, para falar dessa questão de como, né, a gente tangibiliza esse conceito de cidades inteligentes. Né? Quando a gente fala do conceito, tá, na prática, como que a gente coloca isso em prática? Vamos fazer vamos definir, né, qual que é a performance de cada área, como que a gente está em termos de indicadores. Então, aqui a gente está mostrando indicador da área da saúde, tá? Número de ataques cardíacos por 100 mil habitantes, como que a gente está nesse ponto especificamente, quais são as soluções que existem que podem melhorar, né, se eu estou abaixo ou se eu estou na média, né, do Brasil, qual que é a oportunidade que eu tenho, e aí um mapeamento aqui de soluções para que a gente possa planejar, né, junto com a gestão, quais são as ações que a gente vai tomar em cima das oportunidades. E não só, né, falar do que a gente tem para melhorar, mas tem muitas ações também que já são feitas com sucesso dentro da cidade. A gente também consegue identificar quais são os indicadores que a própria cidade já tem um bom desempenho e como que a gente faz para divulgar essa informação para a população. Dentro dessa, né, linha de indicadores, é possível, né, ter uma certificação hoje de cidades inteligentes, avaliar esses indicadores, né, existem algumas organizações que certificam também a cidade, mas o principal, né, quando a gente faz a certificação, é muito mais para a gente ver qual que é o dado daquele indicador, como a gente faz para começar para monitorar, né, para avaliar a cidade. E também estar alinhado sempre com o compromisso aí global da ONU. Então, os indicadores que a gente avalia para como que eles estão correlacionados com esse pacto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, para que a gente possa, como país, aí ter uma força, né, de cada município contribuindo para atingir o pacto global. Aqui alguns exemplos, né, que a gente tem de cidades que já estão implementando a plataforma. Então, a gente tem a Prefeitura de Tubarão, Santa Catarina,
que trouxe também essa inovação de aplicar a plataforma aí como exemplo. A gente tem Aracaju, cidades grandes como Campinas e Curitiba, que já são aí referência também, né? Tem várias iniciativas de cidades inteligentes, né, aplicada, e nós temos exemplos aí em todas as cidades, aí, muitas cidades no Brasil. Então, como a gente faz com que a gente tenha essa troca. Juazeiro do Norte também, que recentemente tem se destacado por ter feito e desenvolvido, né, a primeira lei de plano, né, tornar lei um plano de cidade inteligente. Então, com isso, ele consegue manter, né, mesmo na mudança da gestão pública, consegue dar continuidade ao plano de cidade inteligente que Juazeiro definiu nos últimos anos. Então, isso também foi bem inovador e bem interessante aí para usar como referência. E aqui fica o nosso convite, né, a mostra desse conhecimento e dessa discussão que hoje a gente traz, né, sobre conceitos, sobre como, né, a gente pode transformar aí as cidades brasileiras, usar indicadores, e a gente vai ter um momento super importante também de falar sobre o ecossistema como um todo de empreendedorismo e como isso pode contribuir, né, para a evolução das cidades. Então fica aí o nosso convite para transformar as cidades brasileiras. E dentro do nosso contexto, né, quando a gente fala muito desse tema aqui de cidade inteligente, é muito importante a gente ter essa troca também de informações. Então, aqui nas nossas redes sociais hoje, a gente gera bastante conteúdo, a gente tem um blog que fala bastante sobre cidades inteligentes, tem um livro para download gratuito também sobre cidades inteligentes, só entra lá e dá o passo a passo também de algumas sugestões aí de como fazer, né, o plano de cidades inteligentes para os municípios. Também fica o convite para vocês conhecerem as redes sociais aí da plataforma. Muito legal, Raquel. Obrigado. E o raciocínio construído está sendo muito interessante, porque no início a Agatha apresenta exatamente que bicho é esse, né? O que é essa tal de cidade inteligente. E você traz uma visão até para responder uma pergunta que muitos secretários, muitos agentes de desenvolvimento possam ter, que é exatamente, e a minha cidade, como está em relação a esse conceito que tanto se fala hoje, né, de cidade inteligente. E é muito interessante porque isso vai orientar e balizar uma série de investimentos, iniciativas que precisam ser feitas. Como você bem falou, algumas cidades podem estar melhor, outras não tão bem, e aí, obviamente, priorizar, às vezes, para reforçar o que já está bem e corrigir aquilo que não é bom ainda. Muito, muito interessante, Raquel, obrigado. E aí a gente se conecta com as ideias da Gisele, né? Porque muitas vezes a cidade é boa, a cidade tem determinadas vocações e ela não aproveita adequadamente isso. E tem tudo a ver com o conceito de cidade inteligente que nós estamos falando hoje, porque não é só tecnologia, já ficou muito claro, né? Cidade inteligente é aquela cidade que usa tecnologia e traz todo o elemento humano junto para isso. E muitas vezes as pessoas não sabem disso. Não sabe que a sua cidade é inteligente, não sabe que a sua cidade tem determinada vocação, e aí vem o Place Branding, que ajuda, inclusive, os gestores municipais e a todos que moram, que empreendem, enfim, nas cidades, a ter essa conscientização acerca do que a cidade oferece, do que ela é, enfim, de tudo que existe lá. Então, Gisela, vou deixar contigo a palavra para falar um pouquinho de Place Branding, da tua experiência. Acho que vai complementar muito bem as duas primeiras falas da Agatha e da Raquel. Obrigada, Marcos, pela apresentação. Parabéns, Raquel e Agatha, pela fala de vocês. De fato, eu preciso concordar com o Marcos, porque eu acho que os assuntos desse painel, eles se complementam muito bem, né? E é legal que a minha fala sobre Place Branding tenha ficado por último, porque eu acho que ela vem empacotar bem direitinho tudo isso que as meninas trouxeram de uma forma incrível e super didática. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Bem, eu vou falar um pouquinho, então, sobre esse nome em inglês, né? Sobre esse conceito de Place Branding, esse nome que as pessoas, né, sempre me perguntam, mas, Gisela, o que significa isso? Já existe uma certa dificuldade das pessoas entenderem o que é branding, né? De certa forma, a gente está falando de um conceito um pouco vanguardista ainda, um pouco novo. Imagina falar de branding de cidades, branding de lugares ou branding de regiões, que é o que eu vou me atrever a falar aqui um pouquinho com vocês. Então, vamos compartilhar a nossa tela. Vocês veem a minha tela?
Legal. Estão vendo a primeira capinha aqui, né? O papel do Place Branding no desenvolvimento de cidades inteligentes. Estamos na mesma página? Sim, sim, estamos vendo. Legal. Então, vamos lá. Bom, a exemplo do que as marcas tradicionais fazem, né? Os líderes de territórios têm começado a fazer nos últimos tempos. E as meninas trouxeram aqui alguns conceitos. E a Ágata trouxe isso, parece que dos últimos 30 anos, né, Ágata, a gente tem falado um pouquinho desses conceitos de cidades inteligentes, mas a verdade é que os líderes de territórios, eles têm seguido um pouco a linha do que os CEOs, do que as marcas tradicionais apresentam para a gente. Então, se eu falar para vocês, por exemplo, a marca Sebrae, né, vem na cabeça de todos nós uma série de associações, uma série de percepções e de impressões sobre essa marca, certo? Isso é branding. Se eu falar para vocês a marca Johnson, vamos lá, a marca Nike, né? Da mesma forma, vem na nossa cabeça uma série de ideias. Nós associamos essas marcas a uma série de narrativas, a uma série de impressões ou de percepções. Isso é branding. O branding é uma prática que extrapola o marketing. Na verdade, o marketing é uma disciplina do branding, né? O branding se utiliza das ferramentas de marketing para ser construído, e porque ele é esse conjunto de ideias, esse conjunto de impressões e de percepções. E a gente costuma dizer que o branding é quase intangível por causa disso. Porque é difícil a gente falar de impressões, né? É difícil a gente falar das percepções que a gente tem sobre a marca Sebrae, por exemplo, né? Então, isso é branding, né? Falar de branding é falar de como as pessoas percebem as marcas. E o que a gente tem percebido nos últimos anos? Que as cidades e os territórios também têm vivenciado esse processo de branding. E aí a gente é apresentado ao conceito de place branding dentro dessa grande diretriz, né? Dentro dessa grande ideia, que é fazer com que os territórios, a exemplo das marcas tradicionais, também tenham personalidade própria, também tenham voz, né? Então, de que forma que a gente pode construir esse conjunto de ideias, de que forma que a gente pode ter esse conjunto de percepções sobre os territórios, como a gente tem sobre as marcas tradicionais, né? E eu citei o Sebrae como uma delas, mas nós somos consumidores de centenas de marcas. Essas marcas, elas se conectam com seus diversos públicos em diferentes pontos de contato, em diferentes canais, com suas personalidades próprias. Então, o conceito de place branding, ele vislumbra exatamente isso, criar essas percepções, essas narrativas, essas associações acerca dos territórios e das cidades. E é disso que os gestores públicos, que os investidores querem para as suas cidades. É isso que a gente tem visto nos últimos tempos. E aí eu faço uma provocação aos senhores prefeitos e secretários que estão nos assistindo. Nós já paramos para pensar sobre como a nossa cidade é percebida pelos nossos visitantes, pelos nossos moradores e pelos nossos turistas? Os senhores já pararam para pensar como a nossa cidade é lembrada por quem nos visita? E mais importante do que isso, nós já paramos para refletir quais são as percepções, quais são as impressões que o nosso morador, que o cidadão da sociedade civil, que simplesmente mora e empreende na nossa cidade, nós já paramos para pensar como ele nos percebe? Nós, território, nós, cidade, o nosso lugar, como que ele nos percebe? Então, trabalhar place branding é trabalhar toda essa complexidade de elementos, né? Trabalhar uma série de identidades que cada cidade, e as meninas trouxeram isso para nós de uma forma brilhante. As cidades, elas têm uma complexidade absurda em termos de cultura, de meio ambiente, de geografia, de colonização. Nós nos comunicamos com diversos stakeholders, nós temos a questão da responsabilidade social, que é muito diferente em cada uma delas, nós temos demandas diferentes,
Mas fato é que trabalhar uma marca cidade, mais do que uma questão gráfica ou estética, é criar um conjunto de imagens que determine o seu caráter distinto e diferenciador. Como que a nossa cidade é diferente da cidade vizinha. E aí, quando a gente fala de place branding, diferente do que a maioria das pessoas imagina, trabalhar com place branding não é falar de uma marca turística. O place branding, ele é a convergência de 3 importantes vertentes. Turismo, sem dúvida, e o segmento de turismo, ele é quem melhor se apropria, né? Mas é também falar de políticas públicas e marketing. Quando a gente fala de place branding, a gente sempre alinha com o cliente, com as cidades e regiões onde nós trabalhamos, que nós não estamos falando apenas de uma marca, de uma logo. Nós estamos falando de um conjunto de diretrizes, de estratégias de comunicação, sim, mas que impactam no branding do nosso lugar, que impactam no branding da nossa cidade. Ou seja, se eu estou falando que eu quero trabalhar o meu posicionamento, a minha identidade e a minha imagem como cidade, como lugar, quais são as estratégias que permitem que eu consiga atingir esse objetivo? Lembrando que a identidade, a imagem e o posicionamento também são 3 pilares fundamentais para se trabalhar na questão do branding. Então, mais do que atingir vantagens competitivas para atrair o turista, para atrair o visitante, para atrair investimento, o place branding ele tem como questão fundamental e primordial para o sucesso, no meu entendimento, trabalhar a questão do morador. Quando a gente fala de place branding, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de 3 palavrinhas muito importantes: resiliência, orgulho e pertencimento. Não adianta nada a gente ter uma marca maravilhosa, uma diretriz assertiva de comunicação, um grupo de associações e de narrativas super especial, se quando o visitante ou o próprio morador pega um táxi, ele passa o trajeto inteiro falando mal da cidade, né? Então, quando a gente trabalha a estratégia de place branding, nós estamos vivendo esse momento agora no Vale Europeu, em Joinville e em São Francisco do Sul, a gente trabalha desde do presidente da associação de moradores, do Uber, do taxista, até a grande empresa que é referência na cidade. Então, a gente está falando de orgulho, a gente está falando de pertencimento para que a gente tenha, além dessas diretrizes de comunicação, de identidade e posicionamento, para que a gente tenha uma comunidade forte, que reconheça uma identidade local única. E aí tudo importa, né, gente? O jeito da cidade importa, as campanhas publicitárias que a cidade utiliza importam, os hábitos, as tradições, as percepções das pessoas com relação a esse território, os comentários que os visitantes e os turistas fazem nas redes sociais dos restaurantes, dos hotéis, os vídeos, as manias do povo, os restaurantes que eles frequentam no final de semana, tudo é insight, tudo é matéria-prima, tudo é importante para a gente trabalhar essa estratégia tão complexa que é o place branding. Mas no fim de tudo, o que a gente aprendeu nesses anos que a gente vem trabalhando com place branding é que vale a pena quando a gente consegue tocar o coração das pessoas, né? A gente aprendeu que falar de place branding é falar do lugar onde a gente mora, né? A gente morador, é falar da onde eu empreendo, da onde eu vivo, da onde eu tenho família, da onde eu tenho amigos. Então, conseguir despertar o sentimento de orgulho e de pertencimento e criar esse conjunto de percepções e impressões que fique no coração das pessoas é uma condição para que a gente tenha uma estratégia, uma diretriz de posicionamento de sucesso ao final. E aí a gente pode falar de alguns princípios de place branding. Eu trouxe aqui alguns exemplos muito conhecidos por nós, eu trouxe exemplos do estado e da nossa região sul. Um dos princípios é a distinção, né? Ou seja, o que torna o meu lugar único se eu for comparar a outros lugares,
se nós nos compararmos à concorrência, e a gente tem percebido com a pandemia alguns novos hábitos com relação a viagens, a passeios de curta duração, viagens de até 5 horas de duração. Então, hoje nós, cidades, temos outros concorrentes que não tínhamos antes. Então, é importante a gente entender do que nós estamos, o que nos distingue, o que nos define como diferente de outros destinos. Falar de autenticidade, aqui eu trouxe Urubici como um exemplo, porque é de fato uma cidade que conseguiu identificar características inspiradas no senso de pertencimento, né, do que o morador tem para oferecer. Então, isso é muito forte e é um exemplo que a gente gosta bastante de trabalhar. Um outro princípio do place branding é ser memorável. Como eu disse, place branding é falar de orgulho, é falar de pertencimento, então precisa bater no coração das pessoas para que de fato se torne uma experiência memorável e inesquecível, para que a cidade se torne uma cidade desejada, ou de investir, ou de morar, ou de visitar, ou de conhecer, mas que tenha, assim, esse grau, né, de ser memorável. E, por fim, uma cidade que precisa fazer acontecer, né? E aí eu trouxe a nossa Floripa aqui como exemplo, porque é, de fato, uma cidade que tem buscado aí alguns títulos, por exemplo, de cidade criativa. Eu acho que a gente está indo muito bem nesse caminho, a gente entendeu que somos mais do que verão, mais do que sol e praia, e temos tido êxito nessa busca. E aí eu trouxe aqui algumas imagens para ilustrar um pouquinho desse conceito do que a gente está falando. Queria fazer um teste rápido com vocês, para ilustrar o quanto o place branding está presente na nossa vida, no que a gente assiste, no que a gente consome em termos de cidade, território, seja pela TV, revistas, ou até visitando mesmo, em quaisquer pontos de contato, mas como alguns elementos, alguns ícones são muito representativos quando a gente fala de place branding. E aí eu sei que quando eu mostro essa imagem desse telefone para vocês, vocês rapidamente associam a um lugar que é Londres. Da mesma forma, o galo de Barcelos, a gente associa facilmente a Portugal. Esse símbolo, né, dispensa comentários, é um símbolo que eu acho que foi um dos precursores desse conceito de place branding, né? Então, muitas cidades, inclusive, se inspiram nesse símbolo para representar graficamente o seu orgulho pela sua cidade. Uma arquitetura também pode ser representativa quando a gente fala de place branding. Aí Santa Catarina é riquíssima nisso, né? A nossa colonização germânica ou açoriana ou italiana é muito presente e ela representa, sim, é um símbolo muito importante. A gastronomia também é um elemento que representa muitos lugares. Quando eu mostro para vocês essa imagem dessa croissant, a gente viaja para a França quando vê essa imagem. O nosso carnaval é uma festa também, é um elemento, é um símbolo, é uma estratégia também de posicionamento que remete ao Brasil. Qualquer pessoa que veja essa foto pensa, né, no Brasil, pensa no Rio de Janeiro. Uma paisagem, a natureza, o meio ambiente também é um elemento muito representativo de estratégias de branding e de posicionamento de cidade. Quando eu mostro essa imagem para vocês, vocês automaticamente viajam para a Suíça também, para os Alpes suíços. Então, falar de place branding é mais do que falar de destinos, né? É mais do que falar de diretrizes de comunicação, mas é falar de cultura, é falar de relacionamento, falar de comida, de história, de vivências, de experiências. O place branding, ele é um pool de estratégias, um conjunto de ações, um conjunto de projetos que impactam nessa visão, nesse posicionamento. E aí, a marca, ela é muito importante, porque ela materializa e ela representa graficamente tudo que uma cidade, tudo que um lugar representa em termos de sentimentos, de crenças, de valores, de elementos como esses que eu citei para vocês agora, como a gastronomia, como a natureza, como festas, e tem tantos outros símbolos que a gente pode falar aqui, né? Eu trouxe alguns exemplos conhecidos, outros nem tanto. A cidade do Porto é uma grande referência para a gente. A gente entende que é uma representação estética que hoje dispensa assinatura. Hoje a gente consegue entender, né,
tudo que a cidade do Porto, e aí a região do Porto em Portugal, não só a cidade, né, mas todas as cidades do entorno se apropriaram muito bem dessa identidade, dessa estética, para vender o destino, né, e para consolidar o senso de comunidade daquele destino. Então, é de fato uma referência muito importante. Eu não sei se vocês conhecem essa referência de Oslo também, que a gente gosta muito e usa como referência, que é o oposto, né, do Porto. Ela tem uma presença muito mais minimalista, mostra muito mais as crenças escandinavas, os valores de modernidade, de desenvolvimento. Então, a gente tem várias representações aqui. Essa de Bolonha eu também gosto muito. Eles têm, cada símbolo desse é uma letra do alfabeto, e cada uma dessas letras representa um atributo, um valor, um elemento, uma singularidade ou uma vocação da cidade. E a cidade, ela é plural, ela é muitas coisas, ela é universitária, ela é gastronômica, ela é história. Então, cada uma dessas representações que vocês estão vendo na tela, ela tem um significado. A cidade de Melbourne, na Austrália, também ela brinca bastante com essa estética deles do M, que representa a inicial do nome da cidade, mas que ela também, de acordo com o ponto de contato e com o tipo de conexão que ela vai fazer com o seu público de relacionamento, ela brinca um pouquinho com essa estética também, para representar tudo que a cidade oferece em termos de valores e atributos. E a Moldávia, que é um país da antiga União Soviética, é uma cidade muito folclórica e rural, tem uma identidade super icônica, na minha opinião, e bastante surpreendente. Ela também tenta representar graficamente tudo o que a Moldávia é, né? Então, para complementar o que as meninas falaram, eu acho que o place branding ele vem num momento muito importante, muito interessante que as cidades vivem, porque é de fato mais do que falar de tecnologia, mais do que falar de políticas públicas, é falar de resiliência, de cultura, falar de pertencimento. Eu gosto muito de insistir nisso, porque não existe cidade boa para o turista, para o investidor ou para o visitante, se ela não for boa primeiro para o morador, né? Então, falar de place branding é isso, é falar não só o que a gente é, o que a gente tem como singularidade, como vocação, como crenças, como valores, é mais falar também sobre quem nós queremos ser, falar sobre quem nós queremos nos tornar, né? Então, place branding é uma estratégia, assim, intangível por isso, né? Porque ela engloba também dados, mas também fala de sentimentos. E é isso que é desafiador nessa estratégia de place branding. E eu finalizo aqui com essa frase na tela, né? O melhor de tudo é que ajuda os destinos a traçar não apenas quem eles são, mas também quem eles querem se tornar, né? Como eu disse, é onde a gente quer chegar como cidade, quem a gente quer ser como território, como lugar. É isso, gente. Obrigada. Gisela, obrigado. Acho que fecha bem o assunto. É muito interessante porque nós pegamos, então, para quem começou a nos assistir agora há pouco, e deixo o recado para quem ainda não registrou, mas para registrar sua presença no evento, pelo QR Code que aparece na tela. Então, a Ágata traz todo o arcabouço, o conceito de cidade inteligente, a Raquel traz a importância dos indicadores, de saber, poxa, de avaliar como que a minha cidade se posiciona dentro do conceito. Tem uma questão importante também nisso tudo, que é a transparência, os dados abertos, e aí é o engajamento da população, porque o poder público não faz nada sozinho, né? O poder público precisa da sociedade. Se a sociedade não sabe o que acontece e não se apropria daquilo que a cidade oferece, o que a cidade é, fica tudo mais complicado. Então vem o place branding. E nós estamos numa época, acho que bem interessante, né, Gisela, de falar de place branding, porque uma das questões que nós vivemos agora é a sucessão da gestão em muitas cidades. E é comum a gente ver que uma das primeiras coisas que se faz é mudar a marca da cidade, né, Gisela? É muito raro nós termos marcas no Brasil que sobrevivem há vários anos, e isso certamente compromete a identidade visual da cidade, né? Para quem mora, para quem visita e tudo mais. Eu acho que é uma questão até de reflexão. Então, para a gente iniciar os debates, afinal de contas estamos num painel, eu propus algumas questões e quem está nos assistindo pode enviar algumas perguntas. Nós já temos algumas perguntas registradas, inclusive, vou propô-las aqui
em forma, por ordem de chegada, né, para respeitar quem já enviou. Mas eu vou começar pelo seguinte: afinal de contas, estamos no contexto do Cidade Empreendedora, do programa do Sebrae, que visa o desenvolvimento econômico. Então, na visão de vocês, eu vou começar pela Gisela mesmo. Como o incentivo ao empreendedorismo pode ser um mecanismo importante para tornar as cidades mais inteligentes? Umas cidades bem pequenas e outras bem grandes, como Joinville, né, por exemplo, que é a maior cidade do estado. E a gente vê que a questão empresarial, né, é sem dúvida um desafio e um gargalo, muitas vezes, né? Então, o empreendedorismo, o incentivo ao empreendedorismo é um movimento fundamental para o crescimento das cidades e para uma avaliação positiva dos moradores com relação à cidade, né? Por exemplo, eu não sei se tem alguém de Joinville nos assistindo, mas tem algumas cidades, e esse é um exemplo, né, que a gente tem crenças e valores diferentes, com diferentes percepções pelos moradores, né? Então, lá, por exemplo, a gente tem metade da população que acha que a cidade é muito burocratizada e a outra metade acha que não é, né? Então, o incentivo ao empreendedorismo, ele é, sem dúvida, uma estratégia fundamental que impacta no branding, no posicionamento e na percepção da cidade como uma cidade que quer, né, que precisa ser desenvolvida, né? Que precisa do empreendedorismo, precisa gerar emprego, precisa gerar renda, para que tenha uma percepção positiva. No fim, o que importa é a percepção das pessoas, né? No fim, o que importa é esse conjunto de ideias, de impressões que precisam ser positivas e que as pessoas precisam, né, ter essa percepção. Então, o empreendedorismo, ele é, sem dúvida, uma das estratégias que precisa ser incentivada para um projeto de place branding, para um projeto de sucesso, né, de direcionamento, de alinhamento de sucesso, no que diz respeito à comunicação e à percepção. Muito legal. E, Agatha, dentro do modelo de cidades inteligentes, como é que você vê essa questão do empreendedorismo? Eu acho que o empreendedorismo é um dos principais parceiros, né, da cidade inteligente. Até se a gente observar cidades que tiveram sucesso na implantação desse tipo de projeto, geralmente é muito desenvolvido pela área econômica. Tanto que muitos conceitos trazem, né, a questão do desenvolvimento econômico, do empreendedorismo, da inovação. E eu acho que além da questão da empresa em si, do negócio em si, quando a gente fala do empreendedorismo na cidade, também é muito importante lembrar de como o próprio cidadão ele pode ser empreendedor em algumas questões ligadas à cidade, né? Então, em muitas situações, o cidadão ele é um criador de soluções, ele é uma pessoa capaz de resolver uma série de problemas que estão ali. Então, ao mesmo tempo que a cidade ela pode estimular o empreendedorismo, a criação de negócios, a inovação, e investir muito nisso, eu acho que também é interessante investir nesse outro lado, que é o empreendedorismo urbano, numa perspectiva cidadã. Então, não apenas de ver o cidadão como um solucionador, mas também de o próprio empreendedor ou as possibilidades, elas serem enxergadas dentro da comunidade, né? Então, procurar na comunidade essas soluções e seja o cidadão aquele que vai tocar o negócio ou pelo menos alguém que vai criar ideias, mas de procurar isso dentro, né, dessa sociedade, dessa comunidade. Então, acho que a gente não precisa só ver o lado dos negócios, o lado tão econômico, né, do empreendedorismo, mas também esse empreendedorismo como uma capacidade mesmo de resolver problemas e de criar soluções, né, para a cidade. Muito legal. Eu deixei a Raquel por último, não por acaso, né? Porque é empreendedora e, como todas vocês, obviamente, mas tem uma startup, que é um empreendimento particular, e também trabalha com a questão dos indicadores e certamente tem a dimensão do empreendedorismo lá. Raquel, o que você pensa e o que você vê acerca do empreendedorismo nesse contexto? Não, legal, acho que é um ponto, acho que continuando até esse pensamento da própria Agatha, a gente pode usar o empreendedorismo para criar soluções de problemas urbanos na própria cidade. Como que a gente pode fomentar a inovação e hoje fomentar a inovação para trazer soluções para as cidades, aí você cria novas empresas, você estimula, né, toda a economia. Então, essa é uma novidade, esse novo ecossistema de inovação, quando a gente fala de cidades inteligentes, como que eu fomento, né, a criação de soluções, né, na própria cidade, dos problemas que, né, os cidadãos estão passando por ali, e aí isso incentiva a criação de novas empresas. Então, isso também é um ponto bem interessante.
E quando a gente fala de empreendedorismo, né, a gente fala muito em como que a gente pode fomentar para que o ecossistema aconteça. Então, como a gente estimula, né, com linhas de fomento à inovação, quando a gente estimula com espaços na cidade, na gestão pública, em ter parques tecnológicos, a gente tem espaços, né, de startups, e não digo isso para grandes investimentos, a gente pode começar pequeno, né? A gente tem aqui um exemplo que eu vou trazer para vocês de Mogi das Cruzes, aqui no estado de São Paulo, que fez um parque tecnológico inicial, pequeno, numa região, numa área, né, que estava degradada, que estava, né, de indústrias abandonadas, e começou com um parque tecnológico com 30 startups, um espaço, né, de coworking, tinha um espaço também, tem um espaço também de estímulo de toda a parte de capacitação também dessas empresas. Então, a gente começa fomentando esse ecossistema de inovação. Qual que é a relação, né, gestão pública e estímulo entre as universidades da cidade? Como que a gente faz para que o setor público também faça, né, e tenha esse impacto em todo esse ecossistema? Então, é bem interessante. A área de empreendedorismo, ela é fundamental para que a gente tenha cidades aí com uma evolução muito grande. E é interessante que vocês têm falado, né, e diretamente ao interesse de quem nos assiste, porque no fim do dia o empreendedorismo gera negócios e quem mantém, na verdade, o orçamento e gera os recursos necessários para o próprio poder público funcionar são os tributos gerados pelas empresas, né? Então o empreendedorismo também é importante por causa disso, porque vai gerar todos os recursos, inclusive os financeiros, necessários para que a cidade possa arcar com os investimentos necessários para as suas melhorias, né? Então, realmente, tudo isso faz muito sentido dentro daquilo que a gente chama de cidade inteligente. E aí, continuando, uma das questões que sempre se fala, né, de cidade inteligente é o uso de tecnologias, né? Então, a tecnologia é sempre fundamental, a gente está falando principalmente das tecnologias da informação e da comunicação, elas são fundamentais quando se fala de cidades inteligentes. Mas, no entanto, as possibilidades são praticamente infinitas hoje em dia, né? Mas os recursos, os públicos especialmente, são bastante limitados. Então, na opinião de vocês, eu vou começar pela Ágata. Como os gestores, ou o que os gestores das cidades podem fazer para priorizar em quais áreas tecnológicas, quais áreas da cidade, dentro daquelas dimensões que você apresentou, como é que eles podem priorizar esses investimentos? Bom, eu acho que é bem importante utilizar, vou puxar a sardinha para o cidadão de novo, né? Mas, na verdade, eu vejo que existe essa preocupação muito grande das cidades, ou, enfim, de quando se inicia um projeto na cidade, voltado à cidade inteligente, tentar ter mais tecnologia, tentar trazer novas tecnologias. Mas a verdade é que muitas vezes a gente não precisa de novas tecnologias, muitas vezes a gente precisa de soluções até mesmo tradicionais ou pouco inovadoras em problemas que são persistentes e que ninguém consegue resolver por alguma razão. Mas quando a gente tem de alguma forma, seja um recurso para investir em uma tecnologia, ou seja que priorizar, ou selecionar alguns problemas para atacar, porque é óbvio que também não dá para atacar tudo ao mesmo tempo e a gente precisa ter uma certa hierarquia, ao meu ver, o principal ponto é tentar entender o que a comunidade quer. Porque o que muitas vezes acontece em algumas cidades que se propõem a se tornarem cidades inteligentes, no caso, vamos colocar uma nova tecnologia que o cidadão vai ficar satisfeito, que o cidadão vai ficar contente. Às vezes nem é isso que o cidadão quer, né? Por exemplo, às vezes você, ou o prefeito, ou quem está na administração pública, traz alguma solução tecnológica do tipo, vamos colocar, por exemplo, um aplicativo de ônibus, ou para melhorar a mobilidade e tal, e às vezes o cidadão nem está preocupado com isso, às vezes o que o cidadão quer é ter a linha de ônibus, por exemplo, que é uma solução tradicional. Então, ao meu ver, antes até de pensar na tecnologia, eu acho que é importante que a cidade ela consiga elencar quais são os problemas que ela tem e ver se esses problemas não podem ser resolvidos de forma tradicional, muitas vezes, com soluções que já estão por aí, que nem demandam tanta tecnologia. Agora, quando não for possível fazer isso, e então demandar a tecnologia, a gente precisar criar uma certa priorização, uma certa hierarquização, eu acho que é possível envolver o cidadão. Você pode fazer várias coisas, você pode fazer uma consulta pública, você pode fazer uma pesquisa naquela comunidade, uma pesquisa no bairro, você pode fazer uma assembleia, você pode fazer uma reunião. Eu acho que existem infinitas formas de envolver o cidadão, de forma simples, na verdade, e para que ele ajude a tomar essa decisão. E assim você também vai fortalecer a comunidade, também vai aumentar a coesão social, porque você vai estar dando opções para ele.
Usando a tecnologia, inclusive, pode ser um primeiro passo para conversar com o cidadão, né? E aí, o Bright Cities, né, Raquel, ele pode ajudar muito nisso. Como é que você vê que como o Bright Cities pode ajudar nesse suporte para o gestor público? Não, perfeito. Você falou um ponto muito importante, né? Orçamento limitado, né? Isso são todas as cidades, então a gente tem que ser muito assertivo, né? Os gestores têm que ser muito assertivos na hora de fazer algum investimento. Então, o primeiro passo é realmente diagnosticar, né? Avaliar quais são os principais problemas. Então, quando a gente identifica quais são, a gente consegue priorizar, né? E toda essa priorização, acho que é perfeito o que a Agatha falou, quando você desenvolve o plano estratégico da cidade ou os planos diretores, considerar, né, o cidadão no centro, quais são as ações que eu vou fazer para que eu melhore a questão de qualidade de vida, a eficiência dos serviços públicos, mas sempre, né, focando qual que é a necessidade da cidade, o cidadão naquele momento. Então, é super importante a gente fazer para priorizar, fazer esse monitoramento e esse diagnóstico. E um ponto que eu trago aqui é que nem sempre, quando a gente fala de soluções tecnológicas, são soluções que necessitam de investimento. Então, tem um ponto muito interessante, que hoje a gente tem muitas soluções que até são gratuitas. Então, eles passam dessa barreira de orçamento. Então, a gente tem um orçamento limitado, a gente tem que priorizar, então eu vou escolher, né, em qual momento eu vou fazer as melhorias e quais as áreas que mais precisam naquele momento, mas eu também vou buscar recursos da tecnologia que trazem hoje que não tem investimento. E aqui a gente tem 2 exemplos, como o Waze, que tem um programa de troca de informação, né, Joinville utiliza, muitas cidades já utilizam, sobre mobilidade, troca de dados sobre mobilidade com as cidades e não tem custo. Então, aqui eu já agrego um conhecimento utilizando a tecnologia para que a gestão, né, possa gerenciar esses dados de uma maneira mais eficiente, sem custo agregado. Outra ferramenta, né, da tecnologia que vem para ajudar muito nesse momento de pandemia é o Google for Class, né, que a gente tem uma ferramenta que é distribuída para prefeituras gratuitamente. Então, como que a gente transformou, né, a questão do ensino, né, agora à distância, mas usando a tecnologia. Então, também a gente tem um pensamento disruptivo em como eu posso utilizar e solucionar esses problemas. Nem sempre todas as ferramentas necessitam desse investimento. E aí que é importante a gente conhecer, né, quais são as soluções e ferramentas disponíveis. Por isso que a gente trouxe aí na Bright Cities, é um banco que está gratuito, qualquer gestor pode acessar, vocês secretários e prefeitos, acessar a própria plataforma, já está com um banco de mais de 1.000 soluções. Dentre elas, há muitas opções também de acesso aí direto para as prefeituras. Legal. E Gisela, no Place Branding, como é que você vê o uso de tecnologia? Alguma melhor prática que você possa compartilhar com a gente? Marcos, só para complementar o que as meninas disseram, eu concordo totalmente com a Agatha e com a Raquel, no que se refere à utilização de tecnologias, e eu acho que um ponto muito importante é a gente avaliar na cidade, esse é um processo que é o início do Place Branding, é a identificação dos valores e dos atributos da cidade, né? Lembrando que os valores são as crenças do território, aquilo que o território não abre mão, é a lei do território, né? E aí, de novo, o exemplo de Joinville, eles têm um valor que é o valor do trabalho, que é muito forte. Então, é fazer esse reconhecimento em todos os territórios de quais são os valores, quais são as crenças, aquilo que eles não abrem mão. E o segundo ponto é o reconhecimento dos atributos. Lembrando que os atributos são as singularidades, as peculiaridades, as vocações, os predicados do território. Porque fazendo esse diagnóstico, né, e as meninas usaram outras ferramentas e outras palavras para definir, eu acho que a gente está falando na mesma linha, né, a gente está trabalhando na mesma linha, mas fazendo essa identificação dos valores, dos atributos, das singularidades, a gente consegue avaliar melhor quais são as tecnologias disponíveis e que fazem sentido para o cidadão, porque de fato é ele quem tem que estar no centro, né? E como a gente sabe que existe essa limitação de recursos, de orçamento, é preciso priorizar. Então é sempre fazer esse olhar, quais são os meus valores enquanto território, quais são os meus atributos enquanto território, para tentar fazer esse link das tecnologias que fazem sentido. Então, para complementar o que as meninas já disseram, eu só faria esse adendo, olhar para os valores e para os atributos para a gente avaliar o que faz sentido. Uhum. E é legal porque daí a gente reforça aquela questão de que tecnologia é meio, né? Tecnologia não é fim.
nela mesma. E tem uma outra questão que acho que é importante para quem já passou, quem está na área pública, já deve ter sentido na pele, que é a dificuldade de realizar a compra pública de inovação, né? Todo o nosso arcabouço legal hoje no Brasil, a gente sempre fala da Lei 8666, ela foi criada, inclusive, para eliminar risco em compras públicas, e porque havia um motivo muito claro, né? Principalmente na compra de commodities, a gente não pode ter risco, obviamente. Mas a compra de inovação, a inovação tem risco, é inerente à inovação. E a gente não tem no Brasil hoje um marco legal que dê segurança jurídica para o ente público fazer essa compra. Existem algumas tentativas, alguns modelos, inclusive o marco legal das startups, que estava sendo discutido no ano passado em Brasília, no Ministério da Economia, visava propor alguma questão nesse sentido. Existe uma discussão sobre o chamado termo de cooperação para teste de inovação, mas que ainda não saiu do papel. Então esperamos agora que com a retomada toda da economia e tudo mais, isso volte para a pauta no Congresso Nacional. Mas evoluindo o nosso debate, aí vem a questão, bom, falamos de empreendedorismo, falamos de tecnologia, e claro que um dos usos da tecnologia é para desburocratizar. Só que, de novo, muitas vezes você digitaliza a burocracia, né? Então, na visão de vocês, aí, começando pela Raquel, como é que a gente pode usar a tecnologia para não repetir a burocracia do balcão, né? E para que o cidadão, efetivamente, o empreendedor, tanto pessoa física quanto jurídica, veja uma proposta de valor agregado quando a tecnologia vem para dentro do município? Não, é perfeito. Acho que esse ponto é muito importante de ser levantado, né, quando a gente fala sobre tecnologia na gestão pública. Não é só digitalizar os processos que já existem, né? Mas como que a gente pode fazer para que a gente possa também revisar esses processos? Né? Há processos, nem tudo, quando a gente traz uma inovação na gestão, precisa da tecnologia, mas muitas, quando a gente usa ela para facilitar e tornar mais eficiente, mais rápido, né? Menos custosa, mas quando a gente vai fazer esse processo de digitalização, é muito importante revisar esses processos, né? Porque a inovação também em como a gente faz diferente esses processos. Então, quando a gente faz uma licença para a prefeitura, quando a gente faz uma abertura, né, de empresas, que a gente está conseguindo ver que está sendo muito, está facilitando muito as cidades em relação a ser mais rápido na hora de abrir uma empresa, de facilitar esse processo. Então, eu estou digitalizando o processo, mas eu também estou revisando esse processo para tornar ele mais eficiente. Então, a revisão dos processos é uma etapa crucial para que a gente tenha uma digitalização com uma qualidade, né, em termos de melhorar a eficiência dos serviços públicos como um todo. Para exatamente, né, acho que é o ponto da tecnologia ela ser um meio para a gente entregar esse resultado positivo, mas que a gente reavalie esses processos como parte aí da etapa de digitalização dos serviços como um todo. Muito legal. Agatha, alguma coisa a acrescentar? Acho só importante acrescentar que até agora, com a questão da pandemia, a gente está vendo um movimento cada vez mais forte, né, em direção à digitalização de serviços públicos. Então, a gente fala que teve, com a pandemia, algumas coisas se tornaram oportunidades, né, na questão das cidades. Eu vejo que justamente a digitalização ela foi acelerada, né. Então, em muitos lugares já quase todos os serviços para o cidadão já são encontrados de forma online, já são digitais. E essa é uma tendência que, ao meu ver, é muito positiva para todo mundo, né? É bom para o cidadão, que acaba tendo a sua vida facilitada, e também é bom para a administração pública. Então, só isso que eu queria acrescentar. Gisela, a tua experiência como empreendedora, como é que tu vês isso? E, obviamente, participando de várias iniciativas aqui no Sebrae. Eu acho que o que eu tenho percebido, que tem me deixado muito feliz, Marcos, é essa troca entre as cidades, né? Essas melhores práticas que uma cidade vai buscar na outra, né? Então, eu vejo nas cidades onde eu trabalho, no interior de Minas, por exemplo, como elas se ajudam em algumas questões, por exemplo, né, nessa busca de eficiência na gestão pública, na desburocratização de alguns processos, mesmo antes da pandemia, quando a gente começou a trabalhar lá. Então, assim, só para complementar o que as meninas também já colocaram, essa interface, essa interação entre os territórios, de buscar melhores práticas e de literalmente copiar mesmo o que o vizinho está fazendo de bom e que deu certo, é tudo ok fazer isso, né? Então, eu tenho percebido esse movimento, sabe? Dessa conversa entre as cidades, entre os territórios, eu acho que isso é muito positivo, muito legal. Legal, Gisela, e fico contigo até para a próxima pergunta. Você falou muito bem a questão de
conhecer as comunidades, os diferentes territórios de uma cidade, e aí assim propor serviços públicos, tecnologias, enfim, que vão ao encontro daquilo que esses municípios, porque a cidade, afinal de contas, ela é diversa por natureza, mesmo sendo um município pequeno, né? Então a gente tem uma responsabilidade óbvia do poder público, mas o poder público sozinho não resolve tudo, né? A gente tem N exemplos, Brasil afora, mundo afora, diria, o exemplo, por exemplo, saneamento. Você cria todo um sistema de tratamento de esgoto, chega o morador, não se conecta ao tratamento de esgoto. Mas pegando esse exemplo, né, e considerando então que a responsabilidade de uma cidade inteligente é de toda a cidade, e pegando aquilo que você falou, como é que a gente envolve efetivamente, assim, para ajudar quem nos assiste? Poxa, o que eles podem fazer para chamar a comunidade ou as comunidades diferentes que tem na cidade para efetivamente participar não só do planejamento, mas principalmente da execução das ações para tornar a cidade melhor, mais inteligente? Marcos, pela minha experiência, não temos outra saída senão mobilização e comunicação, né? Então, esse primeiro passo da mobilização, ele é fundamental, e o processo ele não anda se não houver uma mobilização efetiva, legítima, autêntica e verdadeira. Porque as pessoas, elas são cada vez mais detetives, né, de marcas e de processos e de projetos. Então, a verdade sempre aparece cedo ou tarde, né? Então, esse processo de mobilização, ele precisa ser muito contundente e verdadeiro no início, né? E precisa, lógico, de lideranças do setor produtivo. Eu vou pegar a fala da Ágata quando ela fala da quádrupla aliança, né? Do setor produtivo, dos gestores públicos, da sociedade civil e das universidades. E falar das universidades é bem legal, seria pauta para outro painel, mas a participação das universidades, especialmente as comunitárias, no processo de mobilização, ele tem sido incrível em alguns municípios. Então fica a dica também para que os prefeitos e secretários tragam as universidades para a conversa e para o processo de mobilização, porque elas podem contribuir muito, inclusive com tecnologias que já estão aí disponíveis, sendo desenvolvidas por professores, alunos, e que muitas vezes a gente não sabe, né? Então, trazer a universidade para a conversa tem sido uma experiência muito positiva nos projetos que a gente tem trabalhado. Então, a mobilização é o primeiro passo, e o segundo, Marcos, é comunicação, comunicação, comunicação. A gente está falando de projetos de longo prazo. Não é de um dia para o outro que a gente muda a identidade e um posicionamento de uma cidade. Aquelas que desejam mudar, né? Algumas não desejam, mas as que desejam mudar, a gente está falando de projetos de longo prazo. Então, é preciso comunicação constante em todos os pontos de contato possíveis, porque a gente está falando de cidades complexas que têm crianças até cidadãos de 100 anos. Legal. E as diferentes gerações, a gente sabe que elas têm estilos de vida diferentes e que esses estilos de vida diferentes impactam na forma como elas consomem a cidade, como elas consomem produtos, como elas veem a vida, como elas empreendem, etc. Então, para resumir, né, a gente não tem outra saída senão mobilizar e comunicar, sem cessar. É uma busca incessante que é um caminho só de ida, não tem volta. É muito legal porque a gente estava aqui no estúdio até sorrindo, porque é exatamente assim que a gente pensa aqui no Sebrae, né? Muito legal, Cidade Empreendedora tem tudo a ver com isso, né? E aí, Raquel, o que você acha em relação a isso, né? Você trabalha muito com tecnologia, tua startup tem tudo a ver com essa questão. Não, tem tudo a ver com mobilização e comunicação, né? A Gisela já matou os principais, mas eu agregaria colaboração, que daí entra o ponto que eu vou entrar em relação ao engajamento, né? Que a Ágata também comentou bastante. Então, quando a gente fala em relação a como a gente pode envolver esse cidadão na construção da melhoria da cidade, então a gente engajá-lo nas atividades. Hoje a gente tem redes sociais aí que são ferramentas gratuitas para você captar, né, como que é o sentimento como está sendo, né, o sentimento desse cidadão em relação à cidade. Há ferramentas também que fazem essas análises para as cidades, auxiliam, né, toda essa leitura dessas redes sociais, mas hoje é um canal de comunicação muito interessante, né, que é para essa troca, né, de informação entre a prefeitura, entre prefeitos, entre gestores e o cidadão. E hoje existem essas ferramentas mais colaborativas específicas para essa troca, né, essas redes sociais específicas de cidades, como a gente tem exemplos como o Colab,
que são ferramentas que são utilizadas diretamente pela prefeitura e também um ótimo canal para que você possa mapear, né, quais são essas principais demandas do cidadão, e se tornam até uma ferramenta de atendimento de demanda de cidadão. Mas ali vem uma fonte de colaboração que a gente tem muito forte, né, dentro do que a gente diz de engajamento. Quanto mais a gente engajar o cidadão, mais ele fazer parte desse plano, né, seja com orçamentos participativos, né, que a gente tem aí, que foi um exemplo de Porto Alegre para o mundo, de como a gente desenvolveu um plano estratégico para a cidade com a contribuição do cidadão. Então, a gente tem diversas ferramentas capazes aí de auxiliar na gestão para dar esse direcionamento e que a gente possa fazer essa contribuição, esse fortalecimento dessa palavra aí que eu acredito que seja a chave, que é a comunicação, que a Gisela trouxe para a gente. E é legal porque isso gera apropriação, né? A cidade, quem mora na cidade se apropriar, virar não só um promotor de boas práticas, mas também um fiscal, né? E aí, Agatha, o que você complementa para nós nesse sentido? Eu estou totalmente de acordo com tanto a fala da Gisela quanto da Raquel. E, inclusive, isso é importante até mesmo para criar uma relação de confiança, né, entre a administração pública e também o cidadão, a sociedade civil, abrir essas possibilidades de participação. Até como a Gisela falou no início, pela questão de que hoje o cidadão ele também quer saber mais, ele quer estar informado. Então, também tem a questão da transparência, tem a questão da abertura de dados. E eu acho que hoje a gente está num movimento que os cidadãos realmente estão buscando, né, esse acesso. E eles sabem onde encontrar. Então, por que não usar isso de uma forma realmente colaborativa para que a gente consiga, junto, né, construir um projeto de cidade inteligente? Muito legal. E aí vou para a última pergunta daquelas que eu tinha previsto para nós e depois vou para perguntas do público. Porque assim, é muito bacana a gente olhar, né, inspirador, a gente falar de cidades inteligentes e principalmente olhando para os grandes cases mundiais, né? A gente viu no mapa ali da Agatha, né? Olha ali para Tóquio, Nova York, Amsterdã, muito legal. Mas o seguinte, nas cidades brasileiras a gente ainda tem problemas que são do século XIX, né? A gente fala ainda saneamento básico, temos problemas do século XX, como a própria mobilidade urbana e o próprio século XXI, que com a pandemia os serviços de telecomunicações começaram a apresentar problemas. Então a gente tem um cenário muito complexo, né? E na opinião de vocês, como é que os gestores públicos podem lidar com isso, sendo que eles têm o desafio de tornar a cidade mais inteligente, mas tem que resolver um legado que é bastante complicado, né, Agatha? Então, até estava lembrando que quando fui falar um pouco ali dos eixos, eu ainda comentei, por exemplo, segurança, né, também. Geralmente não aparece nos rankings europeus, porque é um problema que não é tão grave na Europa quanto é no Brasil, né. Não tem como a gente pensar, por exemplo, cidade inteligente sem pensar em tecnologia para segurança, no nosso contexto, porque o nosso contexto é muito diverso das outras cidades que estão espalhadas aí pelo mundo, né, que são esses cases de sucesso. Então, ao meu ver, e eu tenho até uma opinião que vai meio contra a corrente, assim, nesse sentido, porque todo mundo é muito a favor de tecnologia, mais inovação e investir nisso. Porém, eu acho que a gente tem soluções que são soluções já tradicionais para problemas urbanos e que já foram implantadas em várias cidades do mundo, que não são inovadoras, são soluções comuns, enfim, mas que por alguma razão a gente ainda não tem feito no Brasil. Então a gente às vezes queima etapas e quer logo ir direto para uma solução tecnológica, ou a gente precisa inovar, precisa ter inovação, e às vezes a solução ela já está colocada ou na comunidade, ou num case que a gente viu por aí, mas que são soluções mais simples e mais tradicionais. Então, ao meu ver, antes de a gente tentar buscar soluções inovadoras e já querer se inspirar em cases internacionais, a gente poderia se preocupar um pouco mais, às vezes, em fazer assim, o feijão com arroz, para falar assim, de um jeito bastante simples. Mas tentar buscar, primeiro solucionar de uma forma tradicional, né, de uma forma simples, e depois procurar, então, tecnologia e inovação nos casos em que é impossível fazer, de fato, de uma forma tradicional. É o risco do modismo, né, gente? O modismo, a inovação é muito legal, ela é muito importante, sem dúvida. Eu trabalho na área, não vou falar contra, mas tem que tomar cuidado com o modismo da inovação. A Agatha acho que bem falou, né? Existem coisas que já estão estabelecidas, que podem ser utilizadas. Como eu falei, tem problemas do século XIX que são resolvidas, às vezes, com tecnologia do século XIX, tubulação, por exemplo, né? Então, claro, a gente tem que trabalhar soluções adequadas para os problemas que a gente tem. E, claro, eu estou lembrando do que a Raquel falou antes, né? De ter um banco de dados de soluções disponíveis, que eu acho que é bem importante, né, Raquel? O que você pode falar?
Sim, e aí a gente tem que pensar, de uma maneira, a gente tem muito conceito de dar upgrades na cidade. As cidades são muito diferentes, a grande maioria das nossas cidades são cidades pequenas, então a gente tem que tangibilizar esse conceito. O conceito de cidades inteligentes não é só para grandes cidades, mas como que a gente tangibiliza isso para uma cidade pequena? Tem um orçamento limitado, tem uma estrutura, né, uma capacidade de infraestrutura menor. Quando a gente diz isso, a gente tem que entender qual que é a situação da cidade, como que ela está e qual que vão ser os upgrades que a gente vai dar. A gente não consegue destruir e criar novas cidades do zero, porque a gente tem que entender qual a infraestrutura que a gente tem atual, né, com a situação atual, como que a gente pode ir acoplando melhorias para que a gente vá criando e desenvolvendo aquela cidade para atingir, né, um conceito aí de ela ter todas essas, ser inteligente em todas as áreas. Ser inteligente em todas as áreas, né, quando a gente fala como que a gente atinge, né, ser uma cidade inteligente. Quando a gente desenvolve soluções e esse atendimento do setor do serviço público de uma maneira com qualidade e com eficiência. É isso. A tecnologia é uma forma de fazer isso, de ajudar nesse processo. Mas a gente tem uma forma, quando a gente olha, né, de quais são as soluções, a gente tem soluções inovadoras de própria infraestrutura que podem tornar essa solução mais barata e mais eficiente. Então, quando a gente fala de saneamento básico, no próprio portfólio de soluções que a gente tem disponível na plataforma, a gente tem soluções de saneamento básico que foram desenvolvidas por universidades, tem um custo menor do que as que já existiam. Então, a gente tem que levar isso, trazer isso também para o Brasil. A realidade, sim, a gente tem muita necessidade de ampliar em termos de infraestrutura, mas o que já está disponível? O que a gente consegue, né, do histórico que a Agatha comentou, o que já foi feito, e também o que já está disponível em termos de novos desenvolvimentos que a gente tem isso para tornar mais acessível esse investimento. Então, a gente tem essas possibilidades, e aí, como eu encontro tudo isso num lugar só? Acho que esse é o ponto do Marcos, né? A gente ter isso tudo consolidado, todas essas soluções mapeadas, e essa é um dos propósitos aí da plataforma, facilitar esse acesso às soluções para os gestores públicos num lugar só, e que o Sebrae tem feito aí, tem trazido, né, isso também muito interessante de estar difundindo essa plataforma para outras cidades, para que utilize, né, essa busca que é o acesso gratuito a todas essas soluções num lugar só, para entender quais são as possibilidades que existem aí para o problema que, naquele momento, a cidade está precisando solucionar. E, de novo, acho que a gente tem o desafio de abrir a gestão pública do que a gente chama de inovação aberta, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? A gente abrir um pouco mais os desafios do poder público para a sociedade, estruturada na forma desses ecossistemas que a gente fala, né? E aí, Gisela, as parcerias são fundamentais, né? Vocês têm trabalhado muito isso no Place Branding, como é que você vê? A gente tem uma etapa dentro do projeto de Place Branding, Marcos, só para trabalhar sinergia e parceria. Né? Ou seja, como que a cidade pode se conectar com o investidor de fora ou de dentro, com a universidade, como que os atores locais podem se conectar para juntos implementarem algum tipo de solução. E a gente sempre tem a preocupação, de novo, né, olhando lá para as crenças, para os valores, para as singularidades, para as capacidades do território, a gente sempre tem a preocupação de envolver esses atores para que eles próprios se disponibilizem a se parcerizar em alguma ação, em alguma estratégia, em algum projeto. Então, de novo, né, como as meninas também já colocaram, é engajamento e colaboração o tempo inteiro, é participação da sociedade civil o tempo inteiro, porque aquele participante, além dele ser empresário, ele também é morador, né, quando ele está se disponibilizando a participar de algum tipo de projeto, alguma ação, antes de ser empresário, ele quer o bem da cidade dele também, né. Então, a gente trabalha, tem um capítulo, uma fase do projeto que é só para trabalhar parceria e sinergia, e como eu estava dizendo, a gente tem sempre a preocupação de propor estratégias, ações, projetos que impactem no branding a curto, médio ou longo prazo, mas que sejam, obviamente, factíveis, possíveis de implementação, né? De acordo com o que o braço do território consegue abraçar. E eu estava conversando com um dos prefeitos, se ele estiver aqui, só para, né, pegando um gancho no que a Raquel falou, se ele estiver aqui, ele vai lembrar da nossa conversa. Quando a gente estava pensando em trabalhar o Place Branding no território que ele representa, na cidade que ele representa, ele falou para mim, mas Gisela, tu acha mesmo que faz sentido a gente trabalhar Place Branding se mais de 50% da cidade não tem saneamento básico adequado? E aí ele vai lembrar da nossa conversa quando eu disse para ele o seguinte, olha, prefeito, vamos comer o boi aos bifes,
né? Não é porque a gente não tem a questão do saneamento básico resolvida que a gente não vai tentar mudar a estratégia de posicionamento e de comunicação da cidade, porque o investidor vai olhar para nós com olhos diferentes. O empresário, ele vai nos avaliar com olhos diferentes. O morador vai ter uma percepção diferente. Então, sim, saneamento básico vai acontecer. É precário, sabemos, mas vai acontecer. Vamos ajudar que esse conjunto de percepções, de ideias, de impressões a nosso respeito mude. E aí outras estratégias, elas vão ser impactadas, né? A gente vai impactar de forma que outras estratégias sejam implementadas. Então, a gente teve essa conversa mesmo, né, mesmo sem ter a questão do saneamento básico, que é prioritária, lógico, para a cidade, mesmo se a gente sem ter isso resolvido, a gente sim está aí passando por um processo de place branding que está indo super bem, está bem legal. E é muito legal nesse sentido, né, Gisela, que a gente... Porque não existe marca perfeita, né? Isso é fato. Crises de marca existem a qualquer momento, sejam marcas comerciais ou marcas de cidades, né? Eventualmente problemas vão acontecer. Eu acho que a questão é de desenvolver essa autoestima, né, do morador, inclusive às vezes até do visitante, de criar um carinho em relação àquela cidade, de tomar um cuidado. O exemplo que eu sempre uso é, poxa, o ponto de ônibus, né? Às vezes a gente vê um ponto de ônibus depredado. Ainda é comum, infelizmente, nas cidades, olhar, isso é problema da prefeitura arrumar. Não, isso é um problema meu, é um ponto de ônibus da minha cidade, né? Aí sim eu tenho que denunciar, eu tenho que ajudar, às vezes, a arrumar. Quantos mutirões a gente não vê para revitalizar ruas e tudo mais, e o impacto positivo que isso causa, né? Então a gente tem vários exemplos muito ricos, muito positivos, e às vezes muito simples, como a Agatha estava falando, às vezes não é tecnologia revolucionária, mas muito mais uma revolução nos costumes, na autoestima, nos valores e da percepção das pessoas com as cidades. Isso sim torna a cidade mais inteligente, mais humana, mais sustentável, que são essas as ampliações hoje que vemos do conceito, né? E aí, trazendo algumas perguntas que quem nos assiste nos mandou, essa aqui para a Raquel, de certa forma você já respondeu na tua apresentação, mas tem alguma cidade de Santa Catarina trabalhando com a plataforma? Você mencionou Tubarão, né? Você tem mais algum exemplo? Acho que o seu áudio não está saindo, Raquel. Não sei se o seu microfone... Legal. Bom, em Santa Catarina, Tubarão, a primeira cidade, está em negociação com outras cidades mas Tubarão foi a primeira cidade a ser implementada. Então, toda a aplicação, né, da plataforma continuou com um plano estratégico da cidade. A gente conseguiu trazer aí uma visão, né, das 10 áreas e 160 indicadores e também fazer todo o mapeamento e sugestões aí de soluções para a cidade. Foi um projeto muito interessante e aí é referência aí em Santa Catarina. Muito Estamos legal. Abertos, a plataforma hoje já consegue aí desenvolver, né, o diagnóstico em qualquer outra cidade do estado e fazer esse comparativo também com outras cidades do Brasil. Muito legal. Essa aqui é para a Gisela. Qual o papel da identidade territorial nos processos de desenvolvimento local? A identidade, ela é a identidade gráfica, né? Ela é uma representação estética de tudo o que a cidade quer comunicar, de várias mensagens que a cidade quer que chegue no seu público final, seja ele morador ou investidor, turista e visitante, né? Então, a identidade, ela tem o papel de representar uma série de estratégias, uma série de ações, tem o papel de representar as vocações, mas especialmente o senso de comunidade, né? A identidade, ela representa... Opa, estamos tendo probleminha com o áudio. Oi. Voltou. Oi. Pode continuar. Então, a identidade, ela é uma representação estética, né? Ela é uma representação gráfica de tudo que o território deseja comunicar em termos de crenças, valores, singularidades, atrativos, né? Então esse é o papel. E é claro, a sociedade civil, ela precisa se apropriar disso. Quando a gente entrega um conceito visual e verbal de marca num projeto de place branding, a ideia é que todos usem sem limite. Claro que sempre tem um guardião, né, dessa identidade, mas a ideia é que todos se apropriem, né? Então disseminar, por isso que eu te falei que o desafio gigante no place branding é comunicação. Legal. Agora,
Vamos para a Agatha, uma pergunta do Everton, que diz o seguinte: como se aplica cidades inteligentes para pequenos municípios? Então, as cidades inteligentes, até a Raquel falou um pouco disso mais cedo, né? Não precisam ser cidades grandes, a gente pensa, porque geralmente as cidades que tornaram famosas por serem cidades inteligentes são cidades grandes, né? Enfim, Nova York, Tóquio, questão de Estocolmo, Helsinki, enfim, são cidades que são grandes, cidades antigas também. Mas eu acho que toda cidade ela pode ser inteligente na medida em que ela tiver potencial para isso. Eu acho que nem toda cidade hoje está pronta para se tornar uma cidade inteligente. Eu acho que ela precisa ter uma infraestrutura básica que vai envolver, sim, tecnologia, em certa medida, mas também que vai envolver essa solução de grande parte dos problemas básicos de infraestrutura, que são essas coisas que a gente comentou. Então, uma cidade ela tem que ter como se fosse um marco zero, né? Vamos dizer assim, antes dela criar um projeto para se tornar inteligente, ela precisa resolver alguns problemas básicos e ter uma certa dignidade mínima assim, para o seu cidadão, né? Uma qualidade de vida mínima, para então começar a pensar em soluções tecnológicas e soluções inovadoras. Mas é possível fazer isso em pequena escala. Uma cidade inteligente não precisa ser uma cidade grande, não precisa ser uma cidade muito antiga, por exemplo, e também não precisa ser uma cidade muito, muito rica ou com uma economia muito forte ainda. Eu acho que a gente pode adaptar essas soluções para pequenos municípios, municípios que estão crescendo, municípios que estão interessados, que têm já esse potencial, que têm uma certa vocação tecnológica, vamos dizer assim, e que consegue fazer isso no espaço de algum tempo. Muito legal. Pessoal, pelo nosso tempo, nós estamos nos direcionando ao final do nosso painel. Queria agradecer a vocês. Só tem uma última pergunta, essa eu vou tomar a liberdade de responder, né? Fala o seguinte: como vocês acham que o Sebrae pode ajudar na implementação de uma cidade empreendedora, inteligente, humana e sustentável? É do Fábio. Bom, Fábio, cidade empreendedora, obviamente, né? É um programa que a gente, se for olhar, uma discussão inclusive que nós temos aqui no Sebrae, né, de olhar, poxa, todo esse conceito, tudo que a gente debateu agora há pouco sobre cidade inteligente, cidade empreendedora ataca vários itens, né, que nós discutimos. Então, sim, o Cidade Empreendedora, né, ele é um programa para tornar as cidades mais inteligentes, sem dúvida. A gente até tinha uma discussão se cidade inteligente não era um assunto dentro do Cidade Empreendedora. Na verdade, eles são equivalentes, né? Ele ajuda totalmente a tornar a cidade mais empreendedora. Então, eu gostaria de agradecer a Agatha, Gisela, Raquel, pela participação de vocês. Eu deixo aqui a última saudação de vocês e já deixo a saudação também para quem nos assistiu hoje aqui no nosso painel do Cidade Empreendedora nessa semana do Encontro dos Secretários e dos Agentes de Desenvolvimento de Santa Catarina. Então, Agatha, Gisela, Raquel, na ordem, por favor, palavra de vocês. Primeiro eu queria agradecer o convite, falar que esse assunto é um assunto super importante. Eu acho que também o momento é especial, a gente está num momento de mudança, né, na gestão urbana. Então, mais que nunca, é importante discutir esses temas. E dizer, claro, já aproveitando, que quem tiver interesse, tem muito conteúdo sobre cidades inteligentes no portal da VIA, que é o via.ufsc.br, desde os conceitos que a gente discutiu até aqui hoje, a questão dos rankings, ao próprio mapa, enfim. Então, é um lugar onde é possível encontrar bastante conteúdo para se inteirar e também para se inspirar em relação às cidades inteligentes. Gisela? Marcos, em teu nome, quero agradecer ao Sebrae o convite, agradecer a Raquel, a Agatha aí pela parceria no painel, parabenizá-los pelo trabalho, dizer que nós do EDIT estamos à disposição para trocar ideias, fazer palestras de aquecimento, palestras de conhecimento sobre place branding, e dizer a todos que estão nos ouvindo, independente de serem reconduzidos ou não, mas dizer a todos que cuidem bem das nossas cidades, dos nossos lugares e dos nossos territórios, que vale a pena. Esse é o nosso legado, né? Cuidar bem do que é nosso. Muito bom. Raquel? Legal, assim, parabéns por estarem fomentando, né? Parabéns ao Sebrae por estar fomentando esse assunto que é tão importante, tão relevante, ainda mais depois de tudo que a gente passou, né, durante a pandemia, né, a necessidade da gente ter essa inovação e digitalização. É importante dizer que a Bright Cities ela é uma solução, né, dentro do Cidade Empreendedora, então está no portfólio do Sebrae de Santa Catarina, e que a gente está à disposição também para todos os gestores. Acessem a plataforma, ela tem um acesso gratuito, é só se registrar ali no brightcities.com.br, e para quem quer entender mais, saber mais sobre os diagnósticos,
a gente fica também à disposição. E parabéns novamente por esse evento. Muito obrigado, meninas. Parabéns a vocês. Obrigado pela participação. Deixo o reforço de que, realmente, como a Raquel falou, Bright Cities é uma solução do portfólio do Cidade Empreendedora, bem como o Place Branding. Então, acho que vale a provocação para levar essas soluções para as cidades, bem como tantas outras soluções que o programa Cidade Empreendedora oferece. Então, obrigado a todos que nos assistiram e deixo o desafio, a provocação dessas nossas panelistas de hoje, de tornar as cidades mais inteligentes. Então, bom dia, boa tarde a todos. Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae. De quem é Sebrae? Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil.